Shavuot, irmãos. Tá alto, né? Pode baixar um pouquinho, Reinaldo, para mim, fazer um favor. Amém? Depois que nós tivemos uma pequena interrupção na sequência das Parashot, a partir dessa semana nós já iniciamos a sequência dos estudos da Torá, e nós estamos já na 29ª porção, né, da Torá, que é Hareimot. Depois da morte, quando nós já iniciamos logo pela manhã, dando uma pincelada bastante importante para nossas vidas, e eu saí daqui e pensei, Eterno, verdadeiramente nós somos indesculpáveis de tudo aquilo que o Senhor tem ensinado a nós. Então o Eterno tem sido gracioso para conosco, nós temos sido agraciados para com Ele. A 29ª porção, Hareimot, é interessante que ela inicia logo após o episódio, perdão, irmãos, da morte dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Provavelmente, aqui, Adonai encerra aqui um período de luto, nós vimos pela manhã isso. E imediatamente, deixa eu tomar água, ele convoca aqui um processo de purificação, porque houve ali, em Levítico capítulo 10, uma contaminação através de um ritual cometido pelo sacerdote. Amém. É porque eu acho que eu estava cantando. Cantei muito com o Leonardo. Então, é interessante que ele começa ali, logo depois da morte dos filhos de Arão, encerrando ali um processo de luto, e imediatamente ele começa um outro processo, aquilo que o Leonardo estava orando e falando, que termina um ciclo, imediatamente inicia outro, e ele convoca aqui, a partir do capítulo 16 de Levítico, um processo de purificação através de um arrependimento coletivo. Por quê? Porque o pecado aqui foi ritual cometido pelos dois filhos de Arão, dois sacerdotes, e não foi contra homem, mas foi contra o Eterno. Não foi contra o homem o pecado, mas sim contra o Eterno. E quando isso acontece, irmãos, nós aprendemos também que a consequência atinge a muitos pela responsabilidade sacerdotal inserida na função. E é o próprio Eterno que estabelece o julgamento. Não é homem nenhum, mas é o próprio Eterno que estabelece esse julgamento. Por isso que inicia logo após da morte de Nadab e Abiú. Interessante que quando existe uma bênção em hebraico, de quando você ouve, ou você conhece, ou você recebe a notícia da morte de alguém, existe uma bênção. Por que eu estou falando isso? Porque eu entendi, e você também entende, que é o próprio Eterno que julga essas questões. E a bênção diz o seguinte: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Dayan haemet. Significa o quê? Bendito sejas tu, Eterno nosso Elohim, Rei do Universo, o verdadeiro juiz. Estabelecimento de justiça na morte. Interessante isso, né? Por quê? Porque a partir dessa bênção, inicia ali um processo de luto. Mas aqui em Hareimot passou esse processo. Mas o que antecedeu para que Adonai viesse como um juiz, o verdadeiro juiz, sobre a vida dos filhos de Arão? O que antecede, eu coloquei aqui, a Hareimot, é reconhecido como pena de caret. É isso, não é? Pena de caret. Que define-se como a punição para os crimes graves, gravíssimos, e que não foram levados à justiça por um tribunal humano. A sua natureza, segundo os rabis, ela é difícil entendimento, porque ela provém de um julgamento verdadeiro de Adonai.
Então ela não tem uma natureza clara, segundo os rabis, mas é comumente entendido como morrer jovem, é como uma morte prematura. É isso que os rabis ensinam. Que a pena de caret, para a pena de morte ali estabelecida na Torá, tanto sobre os filhos de Arão, também como a gente vê claramente ali sobre os filhos de Eli, é porque houve uma pena grave, por isso que é a pena de morte, carete. E a natureza não é clara devido ao entendimento que é o verdadeiro juiz é que estabelece. Não é um entendimento humano, meu e seu. E, segundo eles, é comumente entendido como uma morte prematura. É morrer jovem. Significa o quê? Morrer sem gerar filhos. Seja ele físicos, seja ele espirituais, segundo os rabis. Essa é a pena de morte, carete. É uma morte prematura, onde aquele que sofreu a pena não tem a oportunidade que eu e você temos de gerar filhos, seja ele espiritualmente ou não. Ou ser eliminado do meio do seu povo. Ou você recebe uma pena, isso é fato, ou ela é interrompendo ali para que você não gere fruto, nem físico, nem espiritual, ou a penalidade é para que você seja eliminado do meio do seu povo, do meio dos filhos de Israel. Então a pena de careta aqui é o que antecede a Hareimot, tem esse significado, esse reconhecimento. Eu estava lendo o autor de 1 Crônicas, e ele apresenta essa penalidade sobre os filhos de Arão. Vamos lá para você ver. Em 1 Crônicas, capítulo 24, por favor. 1 Crônicas, capítulo 24. Ali, o autor de 1 Crônicas, ele vai estabelecendo algumas ordenanças, alguns preceitos importantes, porque o rei Davi estava na iminência de sua morte. Ali no capítulo 24, aqui você vai ver comigo aí, no verso 1 e 2. Diz assim, ó: quanto aos filhos de Arão, foram essas as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, e não tiveram filhos. Assim Eleazar e Itamar exerciam o sacerdócio. Está vendo ali? Ele já explica para mim e para você que a pena de carete ali, ele corresponde a essa condição de que é uma morte prematura, onde aquele que recebe a pena, ele fica em impossibilidade de gerar frutos. Por quê? Porque ele é acometido por um crime grave, gravíssimo. A penalidade aqui, a rigidez, ela é devida à confiança dos procedimentos, irmãos, e dos preceitos que Adonai coloca nas mãos daquele ao qual vai exercer o sacerdócio, ou daquele que vai exercer uma função para o Eterno. O Eterno vai ali e deposita nas mãos daquele ao qual ele confia, e esse tem a oportunidade de se aproximar de Adonai. Por isso que a penalidade vai trazer aqui uma rigidez na execução do ato. Uma rigidez porque há uma confiança de Adonai para aqueles que vão exercer a função. Se você continuar em 1 Crônicas, você vai ver, volta um pouquinho só a sua página, no capítulo 23, você vê ali, olha, que a contagem da tribo de Levi. A tribo de Levi vai receber encargos para tomar conta dos preceitos e dos procedimentos que serão executados no tabernáculo, aqui já no templo. No capítulo 23, ali o verso 1 e 2, diz assim, ó: sendo Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número dos homens 38.000. E aí ele vai dar encargos aqui, já estabelecendo, para os filhos de Levi, porque eles são aqueles que estão próximos, eles estão próximos às coisas santíssimas. Vai comigo ali no verso 13, para você ver ali a função sacerdotal ali, no verso 13. Diz assim, de 1 Crônicas, capítulo 23.
os filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas. Olha, está vendo Arão ali, próximo àquilo, um cargo de confiança de Adonai? Ele e seus filhos eternamente, para oferecerem sacrifícios diante do Eterno, e o servirem, e pronunciarem as bênçãos em seu nome para sempre. Você vê aqui a função sacerdotal, essa aproximação para Arão e seus filhos. Agora vai comigo lá no verso 24, para você ver. Ele vai enumerar aqui as funções daqueles que vão exercer os seus cargos de confiança de Adonai, aqueles que vão se aproximar das coisas santíssimas. Por isso que é uma rigidez aqui no tratamento com os filhos de Arão e os sacerdotes. Diz assim no verso 24: estes foram os filhos de Levi, segundo as suas famílias, e cabeça delas, segundo o número dos que foram contados pelo nome, os que faziam a obra do ministério da casa do Eterno, da idade de 20 anos para cima, pois dissera Davi: visto o que o Eterno Elohim de Israel deu repouso ao seu povo, e veio habitar em Jerusalém para sempre. Os levitas já não terão de levar o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencente ao seu ministério. E está dizendo agora que a função ficou mais branda, mas a responsabilidade continua. Olha só o verso 27. Segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. 28. O seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão, no ministério da casa do Eterno, nos átrios das câmeras, das purificações de todas as coisas sagradas e da obra do ministério da casa de Elohim. Tinham o encargo de cuidar dos pães da preposição, da flor de farinha para a oferta de cereais, dos cocorões asmos. Como? Coscorões asmos. Da setanda. E de toda a sorte de peso e medida. Olha o verso 30. Deviam também estar em pé, cada manhã, para louvarem e celebrarem ao Eterno. E igualmente à tarde, a função do sacrifício, está vendo? Sendo estabelecido como uma responsabilidade para a tribo de Levi, para manter o fogo aceso e para oferecer o holocausto ao Eterno, verso 31, no Shabat, nas luas novas, nas festas fixas, segundo é o seu costume, continuamente perante o Eterno. E assim os levitas executavam as suas responsabilidades para com a tenda da congregação, para com a guarda do santuário, e sobre os seus irmãos, os filhos de Arão, para com o ministério da casa do Eterno. Observa aqui que há uma função sacerdotal e uma função no serviço na casa de Adonai estabelecido com confiança para estabelecimento de preceitos e normas e procedimentos no templo. Então a exigência traz aqui uma rigidez para com o Eterno, para aqueles que não observam, para aqueles que transgridem e para aqueles que cometem crime no exercício da função sacerdotal. Assim também foi com os filhos de Eli. Eu separei aqui um texto lá de 1 Samuel, não precisa lá não, que eu só vou ler o verso 25 do capítulo 22, quando Eli se aproxima dos seus filhos, depois de já conhecer a gravidade da situação dos seus filhos, ele diz assim: pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando o homem contra o Eterno, quem intercederá por ele? Pena de careca. Quem é aquele que vai se interpor na condição sobre o verdadeiro juiz? Porque a pena de carete é o juiz, o verdadeiro juiz é que estabelece. É Adonai que estabelece o julgamento. O Eterno aqui, irmãos, sinaliza para nós a causa da pena de morte, tanto para uma situação exposta ali do filho de Eli, quanto de uma situação velada nos filhos de Arão. Qual é essa exposição? Qual é essa sinalização? Eu coloquei aqui que é a não observância dos padrões de procedimentos adotados pela Torá, que são os seus preceitos. A não observância
dos padrões e procedimentos adotados pela Torá. Nós vimos ali em 1 Crônicas, capítulo 24, 23 ali, que há procedimentos e normas sendo estabelecidos para aqueles que se aproximarem, que têm a oportunidade de se aproximar das coisas santíssimas, tanto o sacerdote quanto a tribo de Levi. Então você vê aqui que a não observância desses padrões, que é exigido para mim hoje, para você também, desses procedimentos aqui, podemos nós estar cometendo graves crimes diante de Adonai. Se você for lá, vai lá para você ver em Levítico capítulo 16, onde inicia a porção Hareimot, a observância dos padrões. Então, quando nós estamos lendo ali Provérbios capítulo 2, você vê ali que ele fala assim dos preceitos verdadeiros de Adonai, andar sobre esses preceitos verdadeiros. Quando o Leonardo leu ali Salmo 26, você vê a mesma situação, andar sobre os preceitos retos de Adonai. Aqui, a exigência, aqui, deixa eu voltar lá que eu não fui, em Levítico capítulo 16, ele diz assim, eu vou ler numa outra versão. Adonai fala a Moisés, após a morte dos filhos de Arão, mortos ao se apresentarem diante de Adonai. Eles se apresentaram diante de Adonai. Adonai diz a Moisés, fala Arão, teu irmão, ele não virá sempre ao santuário, no interior do anteparo, diante do absolutório, que está sob o cofre, e não morrerá. Sim, na nuvem serei visto sobre o absolutório. Ele está falando aqui que Arão não pode aparecer no absolutório a qualquer momento e num tempo qual que ele achar que deve comparecer. Ele fala aqui, olha, ele não comparece diante do absolutório que está sob o cofre. Se ele assim proceder, ele não morre. Se ele observar os procedimentos e os padrões estabelecidos pela Torá, não haverá morte. É isso que ele está falando. É um conceito comum seguir normas e procedimentos, irmãos. É conceito comum para nós. É um padrão de procedimento. Eu coloquei aqui que é um roteiro padronizado para realizar uma atividade. Simples de entender. Existe um roteiro padronizado para que você vá lá e execute essa atividade. Porque no final vai dar certo, vai haver vida. Porque aquele que elaborou, ele estudou passo a passo, ele viu o que devia ser feito para atingir o seu objetivo. É isso que Adonai faz com a tua palavra. Para que eu e você possamos alcançar vida. É um manual de procedimento que eu coloquei aqui. Dentro da comunidade científica, essas normas, esses procedimentos, esses preceitos, eles são exigidos para que as atividades desenvolvidas cientificamente possam atingir os seus objetivos e esses objetivos sejam atendidos e aceitos pela comunidade. Por isso que é muito importante para mim e para você observar essas questões de padrões e procedimentos exigidos pela Torá. A exigência aqui de Elohim para conosco não é diferente. Porém, o padrão estabelecido pelo Eterno tem o propósito de manter a vida. Os padrões de Adonai são para que nós, eu e você, possamos alcançar a eternidade, a salvação, irmãos. E o nome de Adonai seja reconhecido, mas nós também precisamos reconhecer que essas normas de procedimento, bom, eu sei que ela existe, que ela precisa ser obedecida para que haja vida. Mas para que eu obedeça, para que eu execute, eu preciso entender que essas normas e esses procedimentos são bons para mim e para você. Eu preciso entender, e você também precisa, que esses preceitos e normas, eles são bons. É isso que canta o salmista no Salmo 19. Vamos lá para você ver. Ele canta ali, o rei Davi, no Salmo 19, ele expressa assim, os mandamentos do Eterno são bons. Olha, vai lá para você ver como ele vai cantar ali. Por quê? Porque eu e você precisamos ter esse mesmo conceito do procedimento. Senão eu vou ficar aqui seguindo normas e preceitos sem entendimento. Mas eu preciso fazer e executar e entender que esses preceitos são bons. São bons. Olha o capítulo 19, ele diz assim, os céus declaram a glória de Elohim, e o firmamento
proclama a obra das suas mãos. Um dia, ele fala, faz declaração ao outro dia. Ele está falando que um dia faz manifestação a chegada de um novo dia. É transição de tempo. Ele diz assim, um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Em toda a extensão da terra, estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus, pôs uma tenda para o sol, que é o qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como herói a percorrer o seu caminho. A sua saída desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta o seu calor. A Torá do Eterno é perfeita, está vendo? E refrigera a nossa alma. O testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. Ele diz assim, a Torá de Adonai é íntegra e restaura o meu ser. Os preceitos e as normas estabelecidas na Torá, elas são íntegras, elas são corretas, e ela restaura, ela renova, ela volve o teu ser, ela muda o teu ser de posição. O testemunho de Adonai em adesão, ele torna o sensato, o tolo. As sanções, os preceitos de Adonai são retos e alegram o coração. Em outra versão diz que os preceitos, para mim e para você, são sanções. Em outras versões diz que os preceitos que eu falei para mim e para você, eu preciso compreender que eles são bons. Em outras versões, ele diz que são sanções. E as sanções do Adonai, elas são retas e elas alegram o coração. O salmista aqui, irmão, canta o testemunho de Adonai, Bedut. O que é testemunho? É o conjunto das relações que comanda a intimidade com o Eterno e seu povo. É um conjunto das relações com Adonai para aqueles que se aproximam das coisas santíssimas. É isso que o Eterno está falando. E da sua aliança. São os princípios daqueles que andam nas sanções do Eterno, na integridade da Torá. E eles adquiram a capacidade de retornar ao princípio e alcançar a imagem e semelhança do Criador. Para aqueles que queiram andar em linha com a Torá, qual é o objetivo daquele que anda com a linha Torá? É retornar ao princípio de ser semelhante ao Criador, imagem e semelhança. Porque a porção Haremot, irmãos, traz uma expectativa de vida. Nós entendemos que o que antecede Haremot é uma pena de morte para aqueles que têm por obrigações observar os preceitos de Adonai e andar nele. Se houver um crime, uma violação desses preceitos, você está ocorrendo em crime, pode haver uma pena de morte. Esse é o que precede. Agora, o que vem depois de Haremot, depois dessa penalidade? Cria em mim, você, uma expectativa de vida, através de uma série de sanções. Eu falei que sanções são preceitos, e os preceitos alegram o meu coração e restauram o meu ser. No direito ou no conceito comum, sanção significa uma punição. Mas também dentro do próprio direito, do conceito comum, quando essa sanção ela vem carregada de um prêmio, eles chamam de sanção premial, vem carregada de prêmio, é quando ela é favorável. Essa sanção, esses preceitos são bons para mim e para você. Sara, como foi sancionada, a sua esterilidade, ali você observa, e eu observo, que é uma punição, não é? Mas é uma sanção, premial, um prêmio que Sara ganha ali para gerar o filho. Isso é maravilhoso demais para mim e para você. Na qual se deve a sanção, irmãos, eu vou abster-se de certas ações. Nas sanções, eu e você vamos abster-se de certas ações. Talvez para mim isso pode ser punitivo, mas para a morte da minha natureza carnal ela é importantíssima. Eu ser sancionado e vocês também. Para a morte da minha natureza carnal, ela é importantíssima. Porque
é uma mitzvah, significa mitzvah la tase. É um mandamento do tipo, não faça. Eles chamam de mandamentos proibitivos. Anderson, não faça. Quando a pastora chega para você e fala assim, meu filho, não faça. É uma sanção premial que você recebe do Eterno. Não é punitivo, irmãos. Não recebe isso como uma punição, porque depois da morte vem vida. E eu e você precisamos entender dessas sanções. Aqui você vê que a primeira sanção aqui na porção, é a primeira proibição, ela vai sobre o sacerdote, sobre Arão. Depois você vai ver que também vai sobre os filhos de Israel. Mas a primeira sanção, por quê? Porque nós vimos que acabou de sair de uma punição, porque o crime foi ali durante um ritual sacerdotal, um crime de ritual. Então você vai ver que a primeira sanção, a primeira ação proibitiva é sobre o sacerdote Arão, o ministrante. Ele diz assim, não entre no santuário, no santíssimo lugar a qualquer hora. Não entre, não faça, não vá. É uma sanção para que você não morra. Está vendo como é premial a sanção aqui? Porque existe regra, diz Adonai. Você acabou de ler também. Na observância desse preceito, é prerrogativa para o estabelecimento de que? De Yom Kippur, o dia das absolvições. Volta lá para você ver, em Levítico capítulo 16. Essas sanções aqui é uma prerrogativa para mim, para você e para Arão, porque ele ia entrar no processo de absolvições para Yom Kippur. Olha Levítico capítulo 16. Volta lá, por favor. Eu que preciso voltar, né? Levítico capítulo 16. Olha só que interessante. Observa aqui o privilégio do sacerdote. Aqui, ó, olha o verso 29, por favor. Diz assim, amém? É para vós regra de perenidade, diz o texto. Verso 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, finalizou-se o luto. E agora no 7º mês, ele está falando, banhará o corpo em água, um processo de purificação. E depois, eu estou onde, irmãos? Eu acho que eu fiz errado. 29, né? É porque eu estava lendo 28. No 7º mês, ao 10º mês, afligirei as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque neste dia far-se-á expiação por vós, para seres purificado diante do Eterno. Sereis purificado de todos os vossos pecados. Você vê aqui que a sanção que ele recebe é para que ele possa ser purificado. Olha, verso 31, será Shabat, o Shabaton, sábado de descanso, para vós, e afligireis as vossas almas, é estatuto perpétuo. Arão, há preceitos para você, o Eterno está falando. Há estatutos, as normas e procedimentos que você deve observar. Por quê? Porque você precisa das minhas absolvições, diz Adonai. Ele precisa adentrar para que, não só ele, mas que ele como sacerdote, o sumo sacerdote aqui, diante dessa geração, ele precisava levar a purificação à comunidade. Observe que o privilégio do sacerdote é segundo os preceitos da Torá. Continua a leitura para você ver. Olha aqui, ó, o sacerdote que for ungido e ordenado para administrar o sacerdote no lugar do seu pai, fará expiação, porá as vestes sagradas de linho e fará expiação pelo santíssimo lugar, pela tenda da congregação e pelo altar, e pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo. Está vendo? Não tem data de finalização. Ele diz assim que isso é um estatuto perpétuo para fazer expiações pelos filhos de Israel, uma vez por ano. E fez Arão conforme o Eterno ordenara a Moisés, porque ele precisa observar normas e procedimentos estabelecidos na Torá. Essa aqui é uma das leis da Torá. Uma das leis, são sanções, são proibições permanentes
para mim e para você. Se você continuar a leitura aí, você vai ver que há mais sanções. Aqui há proibições para os filhos de Israel. Olha ali, ó, Levítico capítulo 17. É toda a porção é assim, ó, 16, 17, 18. Você vai ver aqui que é para os filhos de Israel agora. Ó. Olha o verso 1. Ele vai sancionar os filhos de Israel. Disse o Eterno a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: isso é o que o Eterno ordenou. Qualquer homem da casa de Israel que imolar o boi, ou o cordeiro, ou cabra no arraial, ou fora dele, e não trouxer a entrada da tenda da congregação para oferecê-la ao Eterno diante do teu tabernáculo, tal homem será considerado culpado de derramamento de sangue. Derramou sangue. Esse homem será eliminado do seu povo. Pena de carete. Sacrifício a demônios. Porque ele estava sacrificando fora do arraial. Fora do arraial. Aí vai nos remeter, você vai ter que voltar em Levítico capítulo 16, para você ver o sacerdote ali, oferecendo um bode de sacrifício para o Eterno, e o bode ao qual ele vai soltar no ermo. Esse bode que solta no ermo, ele não é um sacrifício. Ele é solto no ermo, ele leva as nossas culpas, mas ele não é um sacrifício. Então, você vê que há procedimentos tanto para o sacerdote, quanto para os filhos de Israel. Há penalidade de morte, tanto para o sacerdote, quanto para os levitas que vão executar a obra, o serviço. Então, as sanções é para que você e eu possamos ter vida, é benefício para mim e para você. A proibição aqui de procedimento também continua ali no capítulo 18, para as relações ilícitas, sexuais. Elas são impostas pelo mundo e pela sociedade moderna para que eu e você possamos aceitá-las. Mas lembra-se que você está sob as sanções de Adonai. São proibitivas para mim e para você. O mundo, se quiser fazer, faça. Mas você e eu não. São proibitivas, mas não é punição para mim e para você, irmãos. Não é punição para mim e para você, é benefício para mim e para você. É uma sanção premial, como diz o conceito. Premial para mim e para você. Olha lá o capítulo 18 para você ver. Não vou ler todo ele não, porque se você ler todo ele, você vai entender direitinho o que está falando. Sobre as relações sexuais ilícitas. Disse o Eterno a Moisés, verso 1 do capítulo 18. Fala aos filhos de Israel e dizes: eu sou o Eterno, vosso Elohim. Não imitareis os costumes do Egito, para onde você vai, irmãos, para onde você habita, nem os da terra de Canaã, para a qual vos conduzo, nem andareis segundo os seus estatutos. Paulo ensina assim: não vos conformeis, não é isso que ele fala? Com este mundo, mas transformai-vos, não é isso que ele fala? É isso aqui, aquilo que um homem quer que você aceita, e a sociedade moderna quer que você aceite como comum, você precisa ensinar ao mundo que isso é uma sanção de Adonai para você. Se o mundo vier com um conceito bonito, você tem que falar bem assim: não, isso para mim é uma sanção para que eu possa ter vida. Aqui, ó, verso 4, praticareis os meus juízos, os meus preceitos, que são bons, como o salmista cantou, e guardareis os meus estatutos, para andares nele. É nele que você e eu temos que andar. É nos preceitos do Eterno. Eu sou o Eterno, vosso Elohim. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que vos cumprir por eles viverá. Eu sou o Eterno. Sanção para vida, tá vendo? Uma sanção premial. Se você continuar, você vai ver por que é essa sanção. Olha só, o verso 6. Nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo para descobrir a sua nudez, para ter relações sexuais. Eu sou o Eterno. Não terá relações sexuais. É uma contaminação gravíssima, não é grave não, é gravíssima. É grave, gravíssima. Por isso que ele diz, é o que Faraó fazia. É isso que o mundo faz e coloca para mim e para você como um senso comum, você aceita. Isso está caindo no campo da normalidade, irmãos.
isso está caindo no campo da normalidade. Qual é a gravidade de cair no campo da normalidade? Você não consegue medir a gravidade. Eu e você não conseguimos perceber. Se eu cair no campo da normalidade, pastor, eu não vou conseguir perceber tão grave tão distante que eu estou do eterno. Porque eu não quero ser sancionado, eu não quero ser punido, eu não quero ser proibido, eu quero ser permitido. Então, quando os mandamentos proibitivos, não faça, é para que você evite esse tipo de coisa. Aqui, ó, se um homem, é o verso 10, se um homem cometer adultério com a mulher do teu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. Olha a penalidade, está vendo? É sobre isso que o Eterno está nos livrando. Se um homem, verso 12, se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Cometeram perversão, e o seu sangue será sobre eles. E você vai lendo, aí você vai lendo, e você vai lendo, e você vai vendo quão é tão grave essa questão no meio de nós. Segundo os comentaristas da Torá, irmãos, quando eu rejeito essas sanções aqui, quando eu rejeito ou questiono, não só essas sanções, mas também os preceitos do Eterno, é porque eu não creio que eles são verdadeiros. Quando eu questiono Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 19, quando eu questiono essas coisas, é porque eu não creio que eles são verdadeiros. Eu não creio que eles são bons para mim. É isso que os comentaristas dizem. Por quê? Porque eu vou me refugiar na mentira, diz eles. Eles são chamados de escarnecedores, aqueles que se refugiam na mentira. Estes fazem uma aliança com a morte, diz o profeta Isaías no capítulo 28. É uma exposição à pena de carete. É uma exposição à pena de carete quando eu vejo essas sanções prescritas na Torá, esses mandamentos proibitivos, essas mitzvot proibitivas para mim e para você, eu a considero como uma punição, mas não é, porque depois da morte vem vida para mim e para você. Você tem que amar os preceitos de Adonai. Você tem que crer, e eu também tenho que crer, que isso aqui é bom para mim, como o salmista canta no Salmo 19. Vai comigo no Isaías capítulo 28, para você ver o profeta ali, acusando aqui, chamando esses que não reconhecem os preceitos de Adonai como bom, como escarnecedor. E o profeta, ele está aqui, eu acho que como a pastora gosta de falar, ele deve estar em alfa aqui. Porque o profeta, ele não fala por si mesmo. Ele fala sobre o comando de Adonai. Ele é a voz. Amém. A pastora disse que ele vê o desvio, ele consegue enxergar o desvio lá na frente. Indignado. Aí você e eu não entendemos a ira e a indignação do profeta. Não é ira, é indignação. Obrigado. Você vai ver ali no capítulo 28. Vamos ler a partir do verso 9, irmãos. Por causa do nosso tempo. Olha só, capítulo 28 do profeta Isaías, a partir do verso 9. Ele diz assim: a quem ensinará o conhecimento? Está vendo que eu falei que Provérbios capítulo 2, Salmo 26, olha aí aqui, ó. A quem se ensinará o conhecimento? E a quem se daria a entender a mensagem? É o profeta. Ao desmamado, ao arrancado dos seios, aquele que não tem entendimento. É isso que ele está falando. Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por seus lábios estrangeiros e por língua estranha, Elohim falará a este povo, porque não quer ouvir a voz do profeta. E vai falar de outra forma. Vai vir aquele que vai fazer você ouvir a voz de Adonai. Olha, diz assim, olha, é igualzinho aos nossos pais lá ali em Êxodo capítulo 20. Não, fala você, Moisés, conosco. Preferiu que Moisés falasse porque não conseguiu ouvir a voz do Eterno. Olha o verso 12, ao qual diz, esse é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiser ouvir. Assim, pois, a palavra do Eterno lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão
e caiam para trás, e se quebrantam, e se enlacem, e sejam presos. Portanto, uma vez, Joseph Sulam falou, estava ensinando a congregação, e disse que todo aquele que cai para trás é porque tem demônio. Porque aquele que quer reverenciar Adonai cai com o rosto em terra. Olha aqui, ó. Está vendo? Ó? Para que se enlaçam e caiam para trás por achar que as ordenanças de Adonai são só preceitos. Está vendo? Olha o verso 14. Portanto, ouvi a palavra do Eterno, homens escarnecedores, diz o profeta. Aqui você já reconhece a indignação do profeta. Que domina este povo, que está em Jerusalém. Olha o verso 15. Dizeis, fizemos aliança com a morte. Nós trazemos para nós a pena de carete. Quando nós assim fizemos aliança com a morte. E com o inferno fizemos um acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Pois pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Nós nos escondemos debaixo da falsidade e exposto à pena de morte. É isso que o profeta está falando para mim e para você. Você esconde-se debaixo da falsidade e da mentira, mas vocês e eu estamos expostos à morte, à pena de carete. É isso que ele fala. Portanto, assim diz o Eterno, verso 16. Vede, a sentença é uma pedra de esquina já provada, pedra preciosa, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Está vendo como o profeta veio o desvio lá na frente? Ele aqui já estava anunciando o Mashiach. O profeta aqui já está anunciando o Mashiach. Guarda aqui um pouquinho. Guarda aí, depois nós voltamos a esse texto. Para livrar o povo da exposição, irmãos, esse é o profeta. Esse é o profeta. Para livrar o povo dessa exposição da morte, o sacerdote tem que agir assim como o profeta. Assim como o profeta vê lá na frente, como a pastora viu, já viu o desvio lá na frente, o sacerdote, aquele que está próximo às coisas santíssimas, ou está querendo estar próximo às coisas santíssimas, tem por obrigação livrar o povo da exposição da morte. Ele tem que fazer igual o profeta. Deve agir e compreender o perigo, e anunciar o perigo através de uma voz de comando. Aí que eu fui entender o volver, pastora. Porque volver, lembra que o Eterno falou com a pastora? Volver, só o resto volverá. É isso que ele diz para volverá. Isso. Aí eu fui, quando eu vi esse texto, quando eu comecei a escrever isso aqui, e eu entendi que não só o profeta que vai lá anunciando, o profeta é mal visto por causa disso. Porque ele vai lá anunciando, apontando o dedo e falando qual é o meu e seu desvio. Aí o sacerdote ele tem que agir da mesma forma, porque ele tem que anunciar o perigo. E o sacerdote ele tem que dar uma voz de comando. Por que voz de comando? Por que eu disse envolver? Porque envolver, irmãos, é um comando militar, que significa mudar de sentido. Tem um militar ali, né? Eles falam assim, meia volta, vão ver, não é assim que eles falam? É a voz de comando, do comando militar. A voz, ela é enfática, ela não é uma voz para que você venha questionar se é para eu fazer ou não. É se impor em movimento, é imediato. É agitar, né? Isso, através da voz de comando. É mudar de sentido. Aí você vai comigo no profeta Ezequiel, no capítulo 18. O profeta, irmãos, toma aqui a voz de comando. Olha só, o profeta. E o sacerdote tem que observar o profeta. Em detrimento da vida, através dos preceitos. Vai lá, você que Ezequiel capítulo 18. Não vou ler todo, não. Ezequiel, capítulo 18. É a indignação do profeta que o sacerdote tem que observar e anunciar. E o profeta aponta, o sacerdote tem que correr para executar. Olha aqui, ó. Porque ele vem atrás dele um exército. A voz é de comando militar, vem um exército atrás. Mudar de sentido. A partir do verso 21 do capítulo 18,
O profeta vai tomar aqui a voz de comando, em detrimento da vida. Ele vai tomar o comando aqui, a voz de comando, devido aos preceitos da Torá. Olha aqui no capítulo 18, a partir do verso 16, para você ver, ó. Diz assim, ó. Vai ficar ruim, né? A partir do verso 16, né? Vamos subir mais um pouco. Vamos lá para o 21, senão não vai dar tempo. Diz assim, olha. Depois em casa você lê todo o capítulo 18, que é muito importante para mim e para você, porque ele diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Diz assim no capítulo 21, mas se um ímpio se retornar, se volver, se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, todos os meus preceitos, todas as minhas ordenanças, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, ou benefício de volver-se. Pela sua justiça para que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio, ele diz. Se você vê em Lamentações, ele é bem claro quanto a essa questão. Que não há prazer em Adonai, em sancionar os teus filhos. Não há prazer. Mas é necessário para que tenha vida. Ele fala assim, ó, tenho eu prazer na morte do ímpio, diz o eterno Elohim. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz os ímpios, aceitando como comum os preceitos que o mundo tenta colocar na minha e na sua vida, viverá, diz ele, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Fugiu da lembrança de Adonai, o justo, que cometer iniquidade. Fugirá da memória o justo. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Ao verso 25, dizeis, porém, o caminho do Eterno não é justo. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é justo o caminho, ele fala, não é justo o meu caminho, não são os vossos caminhos injustos, ele faz um questionamento. Esse texto aqui, ele é bem hebreu mesmo. Adonai pergunta, não é justo o seu caminho? E ele mesmo responde, é justo o seu caminho? Ele fala, é justo. Olha o verso 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, retornando o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma, em vida o seu ser vai ser preservado. Pois se considera e se retorna de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Eterno não é justo. Não são os seus caminhos justos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos injustos. Portanto, eu, o Eterno, é Ele quem julga. Olha só que coisa linda isso aqui. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Eterno Elohim. Vinde e retornai-vos de todas as vossas transgressões. Essa aqui é uma voz de comando. E a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes. E criai em vós um coração novo. Você vê aqui, ó, Jeremias capítulo 31. Criai em vós um coração novo, um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Você conhece o preceito de Adonai? O salmista te ensina que esses preceitos são bons. Ele está falando aqui, ó, por que eu e você vamos escolher a morte? Por que vamos se esconder debaixo da mentira e da falsidade e ficar exposto à pena de morte? Verso 32.
pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Eterno Elohim. Arrependei-vos, retornai-vos e vivei, busca a vida e não a morte. É isso que ele está falando. Agora volta lá no profeta Isaías. Você viu aqui a voz de comando do profeta, para que eu e você possamos mudar o sentido se nós tivermos andado fora dos preceitos de Adonai. É a voz de comando do profeta. Lá em Isaías 28, novamente, você vai ver ali, só para concluir, irmãos, no capítulo 28, no verso 16, diz assim, olha: portanto, assim diz o Eterno Elohim, vede, assentei em Sião uma pedra já provada. Está vendo como há uma expectativa de vida? Pedra preciosa, de esquina, que está bem firme, irmãos, e fundada. Aquele que crer não será confundido. Colocarei o juízo como a linha de medir, e a justiça como o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada. A vossa aliança com a morte será anulada. Ele, Adonai, vai fazer o quê? Ele vai anular o voto com a morte que eu e você fizemos. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Ele que vai anular através do Mashiach, porque Ele disse, olha, vede, eu estou colocando aqui uma pedra preciosa, pedra de esquina no meio de vós. Observai essa pedra preciosa, ela é preciosíssima demais para vocês. Yeshua, o Messias, Hamashiach. Porque ele diz que a minha e a sua aliança com o inferno, ao qual eu fiz quando deixei de observar os preceitos, a aliança com a morte será anulada. E o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Ele diz, quando o dilúvio do açoite passar, sereis oprimidos por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará. Todas as manhãs passará. Todos os dias e todas as noites será puro terror só compreender tal notícia. A cama é tão curta que ninguém se pode estender nela. O cobertor é tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. O Eterno se levantará como um monte Perazim e se irará como o vale de Gibeon para fazer a sua obra, irmãos, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato, para estabelecer em mim e em você as sanções dele que eu preciso que estabeleça sobre mim e sobre o filho. Que eu e você precisamos das sanções de Adonai. Agora não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes da parte do Eterno Elohim dos Exércitos. Ouvi um decreto de destruição determinada sobre toda a terra, a visão do profeta. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Lavra todo dia o lavrador para semear? Ou suca a terra todo dia a sua terra? Quando já tem nivelado a sua superfície, não espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevadas no devido lugar, ou a espelta da margem, eu, o Eterno, o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Não se trilha um endro com um instrumento de triar, nem sobre o cominho passa a roda de carro. Com uma vara se sacode o endro, e o cominho com pau. O trigo deve ser moído para que se fazer pão, mas não é trilhado continuamente. Embora passe sobre eles as rodas do seu carro, não o moem os seus cavalos. Contudo, isso procede do Eterno dos Exércitos. Maravilhoso em conselho, grande sabedoria, elástico em misericórdia, como diz a pastora. Elástico em misericórdia é Adonai. Essa é uma tarefa de exercício constante, como nós lemos ali em 1 Crônicas, capítulo 23. É um exercício constante, diário, tanto pela manhã quanto pela tarde. É um exercício permanente. É uma responsabilidade para aqueles que são anunciadores das obras de Adonai. Vai lá em 1 Coríntios para nós
iniciarmos o encerramento. É uma responsabilidade para nós que dissemos que somos anunciadores da palavra de Adonai. Lá na Brit Hadashah, em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios? Capítulo 3. Você vai ver ali a mesma coisa que o profeta Isaías falou. Eis que eu ponho no meio de vós uma pedra de esquina. Olha o verso 10, do 1 Coríntios, capítulo 3. Segundo a graça de Elohim que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Yeshua HaMashiach. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou sobre ele permanecer, se você permanecer nos preceitos de Adonai, se você continuar a observar a Torá, se você continuar a ouvir a voz dos profetas, se você estiver submetido à ordem do Mashiach, se você permanecer, este receberá galardão, diz Paulo. Ao verso 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, morte, irmãos. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Elohim, e que o Espírito do Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Elohim, Elohim o destruirá, pois o santuário de Elohim sois vós, e é sagrado, para estabelecer no meu e no seu coração preceitos e normas estabelecidas pela Torá. É uma garantia de vida, de morada eterna de Adonai. Vai em 2 Coríntios, vira aí a página da sua Bíblia. Vamos ficar de pé, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, por favor. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. Diz assim: sabemos que essa é a nossa casa terrestre. Deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Elohim um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido de nossa habitação, que é a do céu. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Elohim, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no eterno. Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o eterno. Pelo que muito desejamos ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, pois todos devemos comparecer perante o tribunal do Mashiach, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, no meio do corpo, bem ou mal. A obra, ou ela boa, ou ela mal, ela será exposta diante de Adonai, para que haja salvação, e as sanções de Adonai virão sobre nós. Eterno, em nome de Yeshua, nós oramos diante da Tua presença nessa para que nós começarmos esse novo ciclo de leitura da Torá, essa continuidade, ó Pai, para que nós possamos absorver todos os preceitos, todos, ó Pai, as normas, estabelecimentos que foram feitos por Ti, ó Pai, para que nós possamos andar em linha com a Tua palavra. Se nós andarmos, ó Pai, inseridos nesses preceitos, e que nós possamos ter a consciência de que esses preceitos são bons para nós, ó Pai, assim observamos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
Assim nós agiremos como o profeta age, ó Pai. Assim nós daremos a ordem de comando nesta cidade. Assim faremos conforme a ordem do Teu Santo Espírito. Mas para isso precisamos estar inseridos nesse processo. Precisamos ter os preceitos e as normas estabelecidas em nossas vidas, para que nós possamos nos aproximar, ó Pai, das coisas santíssimas ao qual o Senhor tem colocado em nossas mãos. Unge cada um de nós para o trabalho. Unge cada um dos Teus filhos. Que nenhum de nós venhamos nos perder nessa semana, ó Pai, mas que nós possamos nos encontrar contigo, para que ainda haja esperança para aqueles que não Te conhecem, Eterno, e que nós possamos ser testemunhas fiéis, que nós possamos sermos testemunhas vivos na Tua presença, e que no final toda essa congregação em uma só voz possamos dizer: Baruch Hashem, bendito seja o Teu nome, Eterno, de geração em geração, bendito seja a Tua presença no meio de nós. Amém. Eu convido os irmãos